A ciência tem nos mostrado que as emoções e as experiências vividas por uma geração podem sim influenciar as gerações seguintes. É o que a epigenética, o ramo da biologia que estuda como o ambiente e as experiências modulam as expressões dos nossos genes, vem comprovando nas últimas décadas. Diferente do que se pensava alguns anos atrás, não é apenas o DNA que herdamos dos nossos pais, mas também a forma como esse DNA é ativado ou silenciado por causa das experiências que eles viveram. Traumas intensos como medo, abandono, rejeição, perda, guerras, abusos, enfim, uma infinidade de possibilidades, ou até aquelas privações mais afetivas, deixam marcas químicas nas nossas células, conhecidas também como metilações. E essas metilações funcionam como pequenas etiquetas que dizem para o nosso corpo quais são os genes que devem ser ativados ou então desativados. E o mais impressionante disso é que essas marcas podem ser transmitidas também para as gerações seguintes. Um dos estudos mais marcantes foi conduzido por cientistas da Emory University lá em 2013. E olha só o que eles fizeram. Eles expuseram ratos a um cheiro bem específico. Se eu não me engano, era algum aroma de flor, de laranjeira, cerejeira, eu não lembro exatamente, mas era um cheirinho bem gostoso. Mas ao mesmo tempo que eles liberavam esse aroma, eles aplicavam nos ratos pequenos choques elétricos. E depois de algumas repetições, os ratos começaram a sentir muito medo, só de sentir o cheiro, sem mesmo levar nenhum choque. O surpreendente veio depois, porque as crias desses ratos e até mesmo os netos desses ratos, que nunca haviam recebido nenhum choque, também reagiam com medo quando expostos ao mesmo aroma. Ao analisar o DNA desses ratos, os cientistas descobriram alterações químicas nos genes ligados ao olfato e ao medo. Isso significa que a nossa memória emocional, que a memória emocional daquele trauma foi biologicamente transmitida. E esse estudo foi o primeiro a comprovar em laboratório que o medo pode sim ser herdado. E que uma experiência dolorosa vivida por uma geração pode literalmente se tornar uma herança celular nas nossas células. Mas é interessante porque esse fenômeno ele não acontece só nos animais. Em 2015, uma pesquisadora da Mount Sinai Hospital, lá em Nova York, estudou filhos de sobreviventes do Holocausto e comparou o seu DNA com o de pessoas sem esse histórico familiar. O que ela descobriu foi muito impressionante. Esses descendentes apresentavam alterações epigenéticas nos mesmos genes ligados à resposta ao estresse e ao cortisol, que é o hormônio responsável por regular como nós reagimos ao medo e à ameaça. Em outras palavras, talvez de uma forma um pouco mais simples, os filhos herdaram a vulnerabilidade ao estresse e à ansiedade vivida pelos pais, mesmo sem terem passado pelas mesmas experiências. Isso explica porque muitas pessoas sentem ansiedade, medo, culpa, ou talvez uma necessidade de sobrevivência sem entender de onde isso realmente vem. Elas estão muitas vezes vivendo ecos de histórias que não são suas. E aqui no consultório, eu vejo todos os dias de uma maneira muito clara quando as famílias chegam até mim e compartilham as suas histórias. Isso aparece de formas muito sutis, mas que quando a gente está atento, a gente pode perceber isso.